Welcome, everybody! Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Business English na Prática. Eu sou Alex Kern, professor de Business English há mais de 8 anos e nesse perfil você vai aprender a destravar o seu Business English para transformar sua carreira profissional. Vem comigo, que nesse programa eu vou ensinar vocês como utilizar o Business English em diversas situações cotidianas no ambiente de trabalho para que você esteja 100% preparado quando essas situações acontecerem de fato. E o tema do nosso episódio de hoje é 10 frases para você usar em uma negociação de inglês. Tá? Quando você estiver negociando lá, né? Com algum parceiro, com algum fornecedor, com algum cliente, tá? A gente tem aqui algumas dicas hoje de como tá procedendo, né, numa situação como essa. Tá? Então, assistam o vídeo até o final, porque tem muito conteúdo de valor para ajudar muito vocês, tá? Já deixa o seu like aqui, para que o meu conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, tá? Para que mais gente se beneficie, né, com essas dicas. Tá? Tem coisa muito valiosa por aí. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos direto, então, para a nossa primeira frase de hoje, né? O primeiro termo que vocês podem estar utilizando aí. Então, no início de uma negociação, bem no início, a gente pode estar se posicionando de uma maneira que mostre que você quer colaborar, né, para que ambas as partes possam chegar a um bom acordo, tá, para ambos, né? Então, aqui a gente pode estar utilizando first sentence we're going to learn and analyze today. Let's explore some common ground here. Let's explore some common ground here. O que você está querendo dizer, né? Você está querendo dizer que vamos achar um chão em comum, vamos achar uma base em comum, né? Entre o que a gente pensa, entre o que a gente quer aqui nessa negociação. Tá? Então, assim, você se posiciona de uma maneira colaborativa. Tá? So, let's explore some common ground here. Vamos devagarzinho aqui na pronúncia. Let's explore some common ground here. Let's explore some common ground here. Agora, note bem como podemos pronunciar isso, né? Conectando as palavras, né? Connected speech. O que é o connected speech? Na gramática, né? Ou na pronúncia também, né? Estaria entre os dois, gramática e pronúncia. Connected speech, então o discurso conectado, claro, porque a gente não fala let's explore some common ground, né? A gente vai conectando os sons que acabam uma palavra com os sons que começam a outra palavra. Vamos estar utilizando connected speech here. Beleza? Então vamos mais uma vez. Let's explore some common ground here. Ground here. Ground here. Ok? Repita em casa devagarzinho, volta o vídeo, tá? Para estar repetindo junto comigo. Pega bem essa passagem aqui, porque isso aqui, pessoal, essas passagenzinhas de conexão entre o final da palavra, de uma palavra e o início de outra, é isso aqui que dá aquele tchan. É isso aqui que dá credibilidade na hora de você estar falando e o ouvinte está percebendo o seu nível de inglês, tá? Mesmo que você não saiba muitas palavras, não tenha um vocabulário muito extenso, né? Mesmo que você esteja ainda no nível intermediário, pré-intermediário, básico, inclusive, tá? Se você conseguir pronunciar e trabalhar bem essas passagens aqui, isso aqui vai fazer com que você soe muito bem, te dando credibilidade. Ok? Essa é uma dica valiosa, hein, gente? Não vamos vacilar, não. Beleza. Vamos lá. Então, let's explore some common ground here. Primeira. Segunda agora. I appreciate your perspective. And
Getting back here. I appreciate your perspective. And I'd like to share mine. Muito bem. Então, alguém, primeiramente, expôs o ponto de vista, a perspectiva, né, dele ou dela nessa discussão, tá? E você escutou atentamente, agora você está o quê? Você está criando aquela... você está se conectando com a pessoa dizendo, muito bem, né? Eu aprecio a sua perspectiva, eu aprecio o seu ponto de vista, eu estou entendendo, estou acompanhando, estou interessado, né? E eu gostaria agora de compartilhar o meu ponto de vista, a minha perspectiva. And I'd like to share mine. I'd like to share mine. I appreciate your perspective and I'd like to share mine. Muito bem. Mais uma vez, vamos devagarzinho aqui e repita comigo, vai voltando o vídeo na medida do necessário para você repetir 3, 4, 5 vezes, tá? Isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo. I appreciate your perspective. I appreciate your perspective and I'd like to share mine. And I'd like to share mine. Muito bem? Tá? Volte quantas vezes for necessário para você pegar bem essas transições, o connected speech, ok? Isso aqui, te dou 2 segundinhos para você tentar adivinhar o que significa esse apóstrofe D aqui. Muito bem. Você achou que era o head? Não é head. Não é head. Isso aqui é would. Abreviação de would. Contração. Não é bem abreviação, é contração, né? Contraction. Então, muito bem, essa contração aqui nós teremos I would. I would like to do something. I'd like to do something. I would like to share mine. I'd like to share mine. Tá? Então, na forma falada, realmente, né, nas conversas, no dia a dia, as pessoas dificilmente vão pronunciar I would, tá? Não, I'd. He'd go. Ele iria. He would go. He would go. Okay? He would go if he wanted to. Ele iria se ele quisesse. Muito bem, aqui a gente não precisa incluir if you wanted to go. Tá? If you wanted to, já está implícito que estamos tratando dessa ação, então você não precisa repetir novamente aqui, tá? He would go if he wanted to, se ele quisesse. Very well, let's move on here. Let's take this down here. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Estamos criando um rapport, né? Estamos se mostrando atenciosos e apreciativos em relação ao que está sendo dito ali. Então, estamos na negociação da melhor maneira possível. Está se posicionando durante a negociação, falando algo assim, de maneira educada e respeitosa e atenciosa. Ok? Very well, let's move on. Let's move on to number 3. Não é tree. 3. Three. TH. TH a gente sempre vai fazer tá. A língua, a ponta da língua bate nos dentes de cima, da frente. Three. Às vezes vai ser soproso, dependendo da palavra. Three, tá? Through. Às vezes vai ser vocalizado como um Z, parecido com o som do Z. The. Como o espanhol da Espanha tem também, né? Eles pronunciam o C e o Z no espanhol. The. Tá? Então, às vezes será the, soproso, three, e às vezes será vocalizado. The end. The best.
the best, the end. Notaram que aqui, como a gente começa com E, aqui a gente vai fazer um som diferente de the end. Como você quer, o objetivo aqui é conectar, sempre que possível, né? O som da palavra que precede a outra, com o início da outra palavra, a gente vai estar, então, pronunciando de uma maneira que você consiga unir. Então, the end. Você tem o mesmo som tá? Então, quando a gente tem, assim, às vezes com vogais, principalmente a letra E, teríamos essa modificação no som do the end. Às vezes você vai ver alguém, the best single restaurant in Los Angeles. Por exemplo, né? A pessoa está enfatizando, assim, numa frase, ela também pode the best thing ever. Uma pessoa que quer colocar uma emoção, uma ênfase, tá? Então, isso também aqui vai estar alterando. Às vezes você vai ver às vezes the best, the end, the best. Ok? Muito bem, vamos ao que interessa mais aqui. Isso também interessa, tá? Isso também interessa, por isso que eu estou explicando. Bom, vamos ao número 3. Ops. Vamos aqui. Number 3. Could you revisit the terms of the agreement? Whoopsie daisies. Could you revisit the terms of the agreement? Né, como eu te falei antes ali. The agreement. The terms of the agreement. Quando você fala rápido aqui, como você tem a vogal aqui, geralmente vai sair mais voltado para o the. Terms of the agreement. Bem? Maravilha. Could you? Então, pergunta, né? A gente começa com could. Instead of, ao invés de you could, né? A gente vai afirmar. Você poderia fazer tal coisa. You could do something. Muito bem. Or you could do anything. Qualquer coisa que você quisesse. Né? You could do anything you wanted. Então, could you, pergunta. Could you revisit the terms of the agreement? Could you? Aqui a gente vai fazer um som de J, né? Could you revisit? Então, quando a gente tem algumas palavras, do you, né? Do you revisit the terms of the agreement often? Do you often revisit the terms of the agreement? Por exemplo, então o Y aqui, geralmente ele vai produzir esse year, esse som de uma coisa quase no J ali, né? Acho que eu diria que um som parecido com o do J, uma boa maneira aí de descrever. Could you revisit the terms of the agreement? Could you revisit the terms of the agreement? Tá, vamos repetir junto, volta o vídeo. Beleza, pessoal? É muito importante que a gente faça esse trabalho. Você poderia revisitar, ou vamos rever, né? Vamos fazer uma revisão, não bem uma revisão, mas rever seria uma boa maneira de estar traduzindo isso, tá? Vamos rever os termos do nosso acordo, né? Do acordo, no caso, não nosso, mas assim, estou, né, presumindo aqui que do acordo que está sendo feito ali, então, o acordo dessas pessoas, do nosso acordo. Could you revisit the terms of the agreement? Então, para dar aquela olhada geral, né? Vamos dar uma revisada. Vamos ver se algo precisa ser ajustado. Let's see if something needs to be readjusted. Let's see if something needs to be readjusted. Tá? Muito bem. Vou deixar isso aqui. Incluir agora aqui inesperadamente. Assim é bom. Quando a gente vai criando a aula ao longo da, né? Fora aquilo que a gente teve planejado, vai surgindo novas coisas e a gente vai construindo aqui
construindo o aprendizado de hoje, digamos assim, a aula de hoje, né? Gosto muito dessa dinâmica, da dinamicidade das aulas, digamos assim. Dinamismo, dinamicidade, por favor. Eu sou professor de inglês, gente, me dá um desconto. Dinamismo das aulas. Não sei, deixa aqui nos comentários, dinamicidade ou dinamismo. Number 4. Let's jump into number 4. I believe there's room for flexibility here. Aqui nós estamos tentando abrir um espaço para procurarmos colocar algum termo de nosso interesse, né? Alguma condição de nosso interesse na negociação. Olha, eu acredito que tem espaço, né? Room a gente vai ver muito como quarto, né? Geralmente, ainda mais para o inglês básico. Room, quarto, né? Bedroom, o cômodo que tem a cama, né? Bedroom. Então, cômodo, o room é tipo um cômodo, né? Um espaço da casa, um cômodo. Geralmente fechado, né? Então, bedroom, bathroom, tá? Living room. Mas aqui também o room pode ser usado como só espaço. Tem uma área, tem um espaço aí para flexibilidade. Podemos flexibilizar aqui. Tem espaço para a gente trabalhar com, né, termos diferentes e condições diferentes. Então, aqui você está tentando... Por exemplo, a pessoa foi um pouco, né? A pessoa com quem você está negociando está sendo um pouco imperativa, talvez. Esteja querendo impor alguma condição que você não concorda muito. E você pode começar a abrir aqui. Se você tiver argumentos, né? Se você souber como explicar aonde está a flexibilização, aonde que está a flexibilidade dos termos da situação com a qual você está lidando, se você tiver argumentos, em outras palavras, colocar uma frase dessa aqui antes de apresentar os argumentos é uma boa saída. Eu acredito que tem espaço para flexibilização aqui. I believe there is room for flexibility here. Novamente, um pouquinho mais devagar. Oops. I believe there's room for flexibility here. I believe there's room for flexibility here. Aqui, ó, flexibility. Gente, quando tem Y no final, você dá uma ênfase, tá? Ao contrário da letra E. Vamos lá. Confidence. Presence. Oopsie daisies again. Presence. Confidence. Notaram algo? Que a gente não vai pronunciar E, confidence, presence, não. A gente vai só terminar com a pronúncia quando tem E no final, desculpe. Quando tem E no final, nós vamos terminar a pronúncia na consoante que precede o E. Principalmente com a letra C. Isso acontece bastante. Tá? Então, confidence, presence, assim que acaba. Confidence. Beleza? Bem importante. Então, quando a gente tem Y, flexibility, há diversas palavras que acabam assim, né? Lity. Né? O nosso sufixo lidade. Né? Lidade, flexibilidade. Então, tem várias palavras que acabam assim. Então, o Y no final está sempre pronunciado. Lity, flexibility, E. Tá? Ao contrário da letra E. Por exemplo, here. Olha só como a gente né, a gente não enfatiza o final. Here, here, Você faz o som do R. Né? Você não enfatiza o som do E no final. Então, é assim que funciona, pessoal. Maravilha. Show de bola. Moving on to number 5. Oopsie. Number 5. Let's work towards a win-win solution.
Olha que beleza. Aqui a gente está procurando manter sempre, né, frases positivas, respeitosas, né? Não estamos sendo agressivos aqui nessa negociação, tá? A gente vai trabalhar com diversos cenários nesse nosso programa de aulas. Porém, aqui estamos indo num approach mais tranquilo, mais calmo, mais positivo, mais colaborativo. Beleza? Very well. Let's work towards a win-win solution. Solution. Não é solution. O hoje a gente quase não pronuncia, tá? Solution. Shun. Vamos devagarzinho novamente aqui. Repitam, pausem o vídeo depois, tá? E repita várias vezes. Let's work towards a win-win solution. Let's work towards a win-win solution. Let's work towards a win-win solution. Let's work. Let's work. Towards, na direção de. In the direction of. Towards. Very well. Então, vamos pegar um exemplo de towards. Para vocês entenderem, né? Você encontra alguém na rua que você conhece, e daí a pessoa pergunta, para onde você está indo? Where are you going? I'm walking towards. É uma maneira de dizer, você poderia responder essa pergunta de outras maneiras também, não precisa usar o towards aqui. I'm going to the mall. I'm going to the post office. Sei lá. Tá? Mas assim, going to, mas aqui a gente pode dizer, não, estou andando em direção a. Né? I'm walking towards the post office. For example, I need to send a package to another state, for example. Yes? I'm walking towards the post office. Direção a. The direction of. Let's work towards a win-win solution. Colaborativamente, mais uma vez, você está propondo aqui, né? Uma solução em win-win. Fácil, né? Ganha-ganha. Uma solução em que todas as partes ganham, né? Procurar uma melhor solução para ambas as partes. Tá? Mais uma vez aqui você está se mostrando colaborativo. Muito bem, vamos para a nossa sexta frase. Our sixth expression today. Can we clarify the timeline for implementation? Can we clarify the timeline for implementation? Aqui vocês já estão, então, chegando a um acordo para implementar um projeto juntos, para iniciar alguma coisa juntos, uma implementação, né? Usei a palavra implementação, mas aqui você poderia colocar uma outra, né? The timeline for... Vamos lá, sugerir aqui. Each step of the process. For the process's implementation. For the process implementation. Né? Poderíamos estar incluindo diversas coisas aqui, diversas maneiras de dizer, né? O que quer que seja um processo, implementação de um novo sistema, systems implementation, for example. Oops, daí. For the systems implementation. Muito bem. Então, can we clarify the timeline for implementation? Can we clarify the timeline for implementation? Agora conectando um pouquinho as palavras aqui, fazendo connected speech. Can we clarify the timeline for implementation? For implementation? Can we? Can we? Muito bem, pessoal. Então, queremos, né, tornar claro aqui, esclarecer qual seria a timeline, né, a linha do tempo aí, e com todas as metas e prazos,
Deadlines. Establishing deadlines. Establishing deadlines. Estabelecendo prazos para cada etapa do processo. Então, aqui vocês já chegaram num acordo e aqui agora vocês só querem, né, deixar tudo bem descrito, digamos assim, quanto à implementação do que quer que seja que vocês estejam negociando e fechando. Ok? Very well. Let's move on. Number 7. I propose a phased approach to address our concerns. I propose a phased approach to address our concerns. Aqui você está sugerindo, né, uma estrutura de passo a passo, um plano com passo a passo para estar resolvendo problemas. Tá? Resolvendo algum problema, que talvez seja o motivo de você estar negociando nessa reunião, né? Geralmente, reuniões significam, de certa maneira, negociações, né? Toda reunião tem um pouco de negociação, a não ser que seja só uma reunião para informar que algo esteja acontecendo. Mesmo assim, sempre tem o fator psicológico da aceitação de suas ideias, né? Toda vez que você vai expor ideias, há sempre um resquício, um ar de negociação, né? Em situações assim. Ok? Então, aqui o que a gente está fazendo? Não, vamos... I propose a phased approach. Um approach, então, né, uma maneira de encarar, uma maneira da gente estar lidando com isso em fases. Phased approach. Faseado, digamos assim. Colocarmos a termos de fases, dividirmos em fases. Tá? Inclusive, eu acredito que eu poderia ter colocado esse aqui como o número 6. As number 6. I could have included it as number 6, porque aí faria mais sentido talvez colocar isso aqui depois. Can we clarify the timeline for implementation? Se na situação couber as duas aqui, essa aqui viria antes da número 6, numa negociação real, digamos assim, tá? Mas mesmo assim, aqui a gente pode estar utilizando sem estar conectado com essa ideia número 6 também. Então, sem problemas. Vamos lá. Pronúncia, pronunciation. I propose a phased approach to address our concerns. Once again, I propose a phased approach to address our concerns. Now, with the connected speech, I propose a phased approach to address our concerns. Address our concerns. Que a gente não vai pronunciar hour, tá? Hour seria mais falando de hora. Ops, falando de hora. 1 hour, 2 hours, hour. Aqui vai ser um pouco mais sutil. Are. To address our concerns. Our concerns. Beleza? Muito bem. Once again, connecting. I propose a phased approach to address our concerns. Volte, repita comigo, gente. Isso é muito importante. Não é importante, é importante. Sou professor de inglês, tá? Cara, justificando, né? O português pobre. Vamos lá. What are your thoughts? Number 8. What are your thoughts on... Que interessante. Aqui eu vou propor, né, um finalzinho, uma certa situação, tá? Para estar complementando, porém aqui essa frase é muito boa de você saber para adaptar para diversos cenários diferentes. O que você pensa sobre? Quais são as suas ideias sobre? What are your thoughts? Literalmente, quais são os seus pensamentos sobre alguma coisa? Tá? Quais são seus pensamentos? Your thoughts. Thoughts. Não pronunciamos o GH. Só colocamos uma profundidade na pronúncia desse som.
thoughts. Então, o GH vai trazer uma certa profundidade nessas vogais aqui, no som da vogal que se forma aqui. Da união do O com o U aqui. Fica nesse caso. Thoughts. Tá? What are your thoughts on? Vamos aqui pegar um exemplo. Aqui eu vou colocar um verbo, né? Quais são seus pensamentos? O que você pensa sobre incluir, including, aqui não é incluindo, tá? Nesse caso, what are your thoughts on? O que você pensa sobre fazer tal coisa? Sobre ir a algum lugar? Então, isso aqui seria, no português, mais um infinitivo. Fazer, ir, comer, rir, tá? É a forma simples do verbo, né? Que a gente fala o verbo ir, o verbo fazer. Tá? Essa é a conjugação infinitiva, né? Forma infinitiva. Na conjugação, forma infinitiva. É uma conjugação também, acredito. Não, pô, ainda bem que vocês não estão aqui para aprender português, né? What are your thoughts on including performance metrics in the contract? Interessante. Então, o que você pensa sobre fazer algo? Sobre incluir métricas, né, de performance no contrato, in the contract. Contract, não é contract. Contract, com o final sendo enfatizado, tendo como sílaba tônica, né, a segunda sílaba tônica, nesse caso, seria outro sentido, tá? É um verbo. To contract a service. To contract someone. Contratar. Tá? Contract. Contrato. Contract. Enfatizando aqui. Ok? Very well. Emphasizing the first syllable. What are your thoughts? What are your thoughts on including performance metrics in the contract? What are your thoughts on including performance metrics in the contract? Repitam, voltem o áudio, o vídeo, tá? Por favor. What are your thoughts on including performance metrics in the contract? Então, aqui estamos propondo de uma maneira em que você não fala que está propondo, tá? É bem sutil, né? Você está propondo sem propor, digamos assim. Proposing without proposing, really. Without making it clear you're proposing something. Né? Sem deixar claro que você está propondo isso. Então, você está perguntando o que a pessoa acha de incluir, né? Em vez de falar, eu penso que deveríamos incluir assim, proponho incluir tal coisa. Não. Né? O que você pensa sobre incluir métrica de performance no contrato? Então, aqui nós temos duas maneiras de trabalhar com essa número 8, tá? Podemos utilizar não um verbo aqui, mas podemos utilizar, por exemplo, um substantivo, a noun. What are your thoughts on negotiation meetings? Saindo agora do contexto de estar negociando, só perguntando para alguém o que eles pensam sobre algo, né? What are your thoughts on negotiation meetings? Tá. Aqui é bem interessante, porque você pode perguntar quais são o que você pensa sobre algo, né? Ou o que você pensa sobre fazer algo. Então, sempre que você tiver thoughts on doing something, what are your thoughts on going to the stadium to watch a soccer match, for example? Tá? Including ing form. Remember that, guys? Very well. Very well, guys. Moving on to number 9. Vamos agora à nona, penúltima
expressão. Let's take a moment to review the key points we've discussed. Let's take a moment to review the key points we've discussed. We have discussed. We have discussed. 2 seconds for you guys to think about the answer to this question. What is the verb tense we're dealing with here? The present perfect. Okay? This is the present. We have done something. We have discussed. Faremos uma aula do present perfect, que ele é show de bola. Ele é interessante e ele é diferente para nós brasileiros, porque nós não temos esse tempo verbal, na verdade. A gente tem que entender o conceito dele para utilizar da melhor maneira no inglês. Traduzi-lo sem conhecer a regra do present perfect fica bem complicado, tá? A gente não usa no português algo como presente perfeito do jeito que a gente utiliza no inglês. Very well. Então aqui nós estamos partindo para o final da reunião, né? Então vocês já chegaram a um acordo, já discutiram as partes, tá? Aqui vocês estão revisando. E você está chamando para uma revisão. Let's take a moment to review the key points we've discussed. We've discussed. Ok? Vamos tirar um momento aqui para revisar os principais pontos, os pontos chaves que discutimos. That we have discussed seria traduzido como que nós discutimos até agora. Os momentos que discutimos. Então aqui você deve estar pensando, por que eu não utilizo we discussed somente, né? Por que você não utiliza? Isso que eu vou deixar para você dar uma pesquisadinha em casa e a gente vai conversar daqui algumas aulas sobre isso. Tá? Vou estar explicando o present perfect de uma maneira fácil e finalmente está, né, clareando aí esse assunto para as mentes daqueles que ainda necessitam de clareza nesse ponto. Bom, antes de ir para o number 10, the last but not the least, vamos revisar, pronunciar vagarosamente. Let's take a moment to review the key points we've discussed. Um pouquinho mais rápido. Conectando as palavras agora, né? Conectando aqui. Let's take a moment to review the key points we've discussed. Let's take a moment to review the key points we've discussed. Let's take a moment to review the key points we've discussed. Muito bem. Now the last one, finally, teacher. Oh my God, I thought it would never end. Before we conclude, is there anything else you'd like to, you'd like to address or discuss? Before we conclude, is there anything else you'd like to address or discuss? Antes de concluirmos, né, a nossa discussão, fecharmos essa negociação, concluirmos, há alguma outra coisa, anything else, you'd like to address or discuss? You would like to address or discuss? Is there anything else you'd like to address or discuss? Então, discutir ou
abordar, né, estar endereçando a conversa para um ponto ou outro antes de terminarmos. Anything else, algo a mais, tá? Slowly, pronouncing slowly now, guys. Before we conclude, is there anything else you'd like to address or discuss? Before we conclude, is there anything else you'd like to address or discuss? Once again, before we conclude, is there anything else you'd like to address or discuss? Beleza? Então aqui, né, estamos chamando aqui para os finalmente. Chamamos aqui para, talvez, se ficou algo pendente durante a negociação que seja lembrado agora, né, vocês tratarão antes de encerrar a reunião. Beleza? Vamos dar uma olhadinha, então, em todos os nossos termos de hoje? First, let's explore some common ground here. Início da reunião. Vamos lá, vamos ver o que ambos queremos aqui, né? O que há de comum entre nós para que nós possamos tocar a reunião a partir de agora. Number 2, I appreciate your perspective and I'd like to share mine. Mostrando que você ouviu e gostaria agora de compartilhar o seu ponto de vista com essa pessoa. Number 3, could you revisit the terms of the agreement? Let's see if something needs to be readjusted. Could you revisit the terms of the agreement? Então, pedindo para a pessoa revisitar, rever os termos do contrato, do acordo. Acordo, tá? Agreement. Very well. Number 4. I believe there's room for... Voltando, quarto. Very well. Number 4. I believe there's room for flexibility here. Flexibility. I believe there's room for flexibility here. Very well. Então, aqui temos, né? Estamos querendo abrir espaço para tentarmos colocar algumas das nossas ideias e algumas das nossas condições nesse acordo, tá? Nessa negociação. Very well. Number 5. Let's work towards a win-win solution. Vamos lá, todo mundo quer ganhar. Vamos achar uma solução ganha-ganha. Ok? Win-win solution. Ganha-ganha. Onde todos saem ganhando. Number 6. Can we clarify the timeline for implementation? Então, aqui, né, estamos procurando trazer clareza para os detalhes dessa implementação com uma timeline aí, né? Então, uma linha do tempo para o desenvolvimento do trabalho. Ok? Number 7. I propose a phased approach to address our concerns. Então, vamos dividir em fases aqui, vamos estruturar num plano passo a passo, né? Tudo que necessita ser feito. Very well. Number 8. What are your thoughts on including performance metrics in the contract? Então, o que você pensa sobre incluir, né, as métricas de performance no contrato? Number 9. Let's take a moment to review the key points we've discussed, such as we're doing it here now. Então, vamos, né, rever os pontos principais que foram discutidos. Number 10. Finalmente, before we conclude, is there anything else you'd like to address or discuss? Very well, then. I think we're done here. Thank you so much for your time. Entenderam? Última perguntinha antes de encerrar a reunião, né? Vamos lá, antes de encerrar. Há algo a mais a ser discutido? And that's it, guys. If you have any questions, any comments, any story you would like to share, please leave it in the comments. Se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, se você tiver uma história para compartilhar,
Se você tiver algum comentário que você queira compartilhar, por favor, não hesite. Vamos abrir uma discussão aqui nos comentários. Ok? Sempre mantendo uma discussão saudável, é óbvio, né, pessoal? E deixe aqui suas preocupações, aqueles assuntos que vocês gostariam que fossem trabalhados, por gentileza. Please, leave it in the comments, okay? Like this video as well, and, share it with your friends. Curta o vídeo, compartilha com os amigos, ok? Então é isso. Muito bem, esse foi o nosso Business English na prática de hoje. Então lembre que esse programa é semanal, tá? Então semana que vem, na quarta-feira, teremos mais um episódio de Business English na prática. E se você gostou, né, aqui, fica ligado que tem mais, tá? Fica ligado, manda para os amigos, dá aquela curtida e vejo vocês semana que vem. See you then. Bye.